Boa tarde, gente. Muitas pessoas estão, assim, enviando mensagens para mim a respeito das declarações que o Ulisses Campbell tem feito sobre o Pedrinho. Se o Pedrinho era realmente só um mentiroso, um engodo. O que eu tenho para falar para vocês por enquanto é que o que o Ulisses Campbell está dizendo tem uma verdade. É a verdade que foi registrada, né? Ele foi nas fontes documentais, ele nunca teve contato com o Pedrinho. O que eu conheço, o que eu sei do Pedrinho, o que eu falo do Pedrinho, não é o que me disseram apenas, não é o que foi laudado, não, foi o que eu vivenciei com ele. Pedro, ele era um projeto de pesquisa meu, e ele sabia disso. Inclusive, tem um vídeo em que a gente conversa sobre isso, que eu falo que ele é meu laboratório humano. E as pessoas não entenderam, né, o trabalho que eu fiz com o Pedro. Eu nunca fiz questão de explicar muito isso, porque não é tão simples quanto parece. Só que o trabalho que eu estava fazendo com ele foi interrompido porque ele foi assassinado. E ele foi assassinado porque, não por vingança, não por qualquer outra coisa, senão o fato de que ele, mais uma vez, estava contrariando a norma, né? Porque esperava-se que ele continuasse matando. Quando ele veio morar em Itanhaém, aqui na minha clínica, eu e meu marido fomos muito criticados pela sociedade aqui. Na internet eu fui sempre... eu não sei qual é a linguagem que usam, né? Mas sempre tentaram me denegrir, me descredenciar na internet por causa do Pedro. Sendo que antes do Pedro eu nem participava de redes sociais, porque eu nunca gostei de redes sociais. Então quem me introduziu nesse universo foi o Pedrinho. E o que eu tenho para falar para vocês por enquanto é que o Pedro, ele tinha sim um transtorno, que era a mitomania. Mas isso não significa que ele era apenas um mentiroso compulsivo. O mitômano não é só isso, gente. Há muito mais detalhes nisso que não é interessante para enxergar, porque aí você vai ter que ver o outro como um ser humano, né? E tentar humanizar as pessoas nos dias de hoje é muito difícil, né? Porque todo mundo virou mercadoria. Então, assim, tem algumas coisas que logo após a morte do Pedro chegaram até mim, e Pedro passou por traumas ainda maiores do que ele teve coragem de contar para mim. A gente estava entrando assim numa fase de interação em que ele tinha um vínculo de confiança total em mim, mas isso foi estabelecido através de uma amizade, de uma relação de troca. E eu fui muito criticada por ter feito essa abordagem com o Pedro. Eu fiz, não me arrependo, apenas eu não tive tempo de estruturar isso, né, escrever sobre isso, porque após a morte dele, o ano passado, houve uma sucessão de inconvenientes, de incontingências na minha vida. Dentre elas, assassinaram a minha gatinha. Depois meu marido ficou doente. Em janeiro, uma das minhas pets de 18 anos já voltou a ficar muito doente, teve câncer. Em fevereiro, quando meu marido estava já internado, ele ficou 90 dias internado, de fevereiro a maio desse ano. Desses 90 dias, 72, eu acho, foram na UTI. Então foram 90 dias, foram 75 dias em que a minha vida foi um looping com a morte.
E, infelizmente, no dia 6 de maio, meu marido morreu também. Ele estava praticamente em alta para vir para casa e ele morreu. Então, desde maio eu estou tentando me reestruturar de novo, e de novo, assim, vem um bombardeio de questões por causa do Pedro. E isso está me motivando a voltar a pensar, a escrever. Estou assistindo podcasts porque eu estou com muita dificuldade de concentração. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que há alguns fatos que eu soube após a morte do Pedro e que, então, não poderão ser considerados como mentira, porque ele era mitômano, porque não foi ele que me contou, foram outras pessoas, mas houve muita sincronicidade nisso, porque no velório dele eu encontrei um amigo que eu conhecia, que ia na minha casa, e esse amigo chegou, me chamou do lado e falou que ele tinha contado algo que eu não sabia, e outras coisas também. Depois uma amiga que tinha passado o sábado todo com ele morreu no domingo, também me chamou. Então, assim, eu não tive tempo, gente, de elaborar tudo, porque uma avalanche de coisas aconteceram na minha vida. E agora vem à tona de novo o nome do Pedrinho por causa do Ulisses. Isso é bom, porque eu vou conseguir voltar a estudar, vou conseguir retomar minha vida, a me reinventar sem o meu marido. Foi em 1 ano e meio, eu tive muitas perdas. A semana passada, eu tive que fazer eutanásia em um dos meus filhinhos pets. Então foram 5 perdas muito significativas em um período muito curto. Então, eu tô tendo que assimilar tudo isso. E eu vou responder essas questões. Eu apenas peço que vocês não julguem o Ulisses pelo que ele está falando, porque o Pedro a vida inteira foi julgado pelo que ele falou. E o que ele falou não era uma verdade, mas era uma mentira que interessava ao sistema, porque vendia muito. Matar o pai, arrancar o coração, mastigar e cuspir, está no imaginário de muita gente. Então isso trouxe muita mídia para o Pedro. Então a verdade sobre esses fatos não foram reveladas na época, porque era interessante manter uma mentira. E agora é interessante, porque ele já morreu, que novas verdades sobre ele sejam levantadas. E elas estão sendo. Então, o Ulisses está, de certa forma, fazendo um grande favor para mim, para todos que gostam do Pedrinho Rodrigues, não do Pedrinho Matador, porque ele buscou verdades da lei, né, que estão na lei, na justiça, mas que ninguém foi atrás, porque nunca foi interessante. Mas agora é um momento em que essas verdades vão da mídia, então elas vão ser reveladas. E eu vou falar para vocês muitas coisas ainda que eu tô revendo, as anotações, revendo muita coisa, vídeos que eu fiz com o Pedro, para eu lembrar, e tô estudando também, retomando meus estudos, para poder dar conta de tudo isso. Mas eu vou explicar isso melhor no devido momento. Só tenha um pouquinho de paciência. Um abraço a todos vocês.